Cara, uns tipo uns Caio Jorge, que faz gracinha, que fica fazendo meme, gracinha, foda pra esses caras, mano. Tem que pegar e enfiar a porrada mesmo, tô nem aí, velho. Tô nem aí, entendeu? Achei pouco. Ah, mas você é jornalista, irmão, eu sou torcedor antes de tudo, beleza? Sou torcedor antes de tudo, sou extremamente passional, extremamente parcial, aqui é galo sempre. Fala, família do time dos cornetas! Se você ama react das torcidas mais insanas do futebol brasileiro, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui de onde você tá assistindo, porque eu sempre mando aquele abraço pra geral. E ó, quer fortalecer o canal aí e ter benefícios exclusivos? Vira membro! E um membro funciona da seguinte forma, são níveis. Presta bastante atenção quando você for virar membro, combinado? Ricardo, mas o que o membro me dá? O membro, ele tem benefícios exclusivos, como vantagens como vídeos exclusivos, prioridade nos comentários, grupo fechado no WhatsApp comigo. E um dos benefícios aí dos membros vai ser colocar aqui no banner, bem aqui, ou aqui, o nome de cada membro. Então o seu nome pode aparecer aqui. Então faça parte e vire membro já. Dependendo do nível de membro, você pode ganhar até uma camisa do seu clube de coração. Então vai lá, fortalece e dá uma força. Agora, sem mais enrolação, vamos acompanhar. O vexame maior não é nem ter perdido o título. O Cruzeiro tem um bom time, não é? Ah, o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro, gente, o Ancelotti veio pra cá hoje, ou assistiu o jogo hoje, não sei se ele tava aqui, por conta. Tem que falar com o Big Bro, que ele esqueceu o celular dele aqui, velho. Aí foi no meio. O Ancelotti veio aqui para ver 3 jogadores do Cruzeiro e não nosso. Agora sim o juiz acabou, ele apitou. Então assim, eles têm um time bom, um time organizado, um time bem treinado e a gente não. Mas por que nós não temos ainda? Porque o Barba acabou de chegar. O nosso treinador acabou de chegar. Essa é a verdade. Então por isso, hoje o Barba errou tudo. E nós temos que fazer a nossa parte para ajudar o Barba. Porque ele acabou de chegar, vai cometer erro. Deixa eu deixar esse aberto aqui. O Barba vai cometer erros e nós temos que ajudar o Barba. Seja, por exemplo, quer um exemplo de como nós podemos ajudar o Barba? Hoje, por exemplo, quando estava ali uns 25, 30 minutos, a torcida começou a pedir o Scarpa. Podia ter pedido até antes, porque na hora que a torcida pediu, ele foi lá e chamou o Scarpa. Mas a torcida podia. E eu vou falar uma coisa que assim, não é o certo, tá? Que não é o certo. Tem que vaiar certos jogadores, vaiar. Ah, não pode vaiar durante o jogo, não pode o cacete. Tem que vaiar certos jogadores até ficar insustentável e eles não jogarem mais com a camisa do Atlético. Ou nós vamos ficar passivo aceitando. O Igor Gomes fazendo o que ele fez hoje. O Bernardo não vou detonar porque tem história com a camisa do Galo. Mas mal, não podia ser titular de jeito nenhum. Pode ser uma opção num jogo e tal, mas não pode ser titular. E tá na hora também da gente fazer a nossa parte. A culpa não é nossa, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quarta, se o Igor Gomes for titular, é vaia! É vaia! Desde o minuto inicial! Não tem que ficar com papinho de não pode. Pode sim! É vaia! Porque a gente tem que ajudar o Barba. Hoje o Barba, ele errou tudo. Tudo. Escalação, substituição. Ele só fez M hoje. O Barba hoje só fez lambança. Mas é porque ele acabou de chegar. Ele tá conhecendo os jogadores. Ele tá vendo o que ele achava que isso ia dar certo. Acho até que agora ele é um cara inteligente, né? À toa que ele ganhou 5 títulos lá no Estudiantes. Ele deve ter visto que alguns não dá pra contar, né? Esse mau incentivo dentro de campo aí. A Galocura voltando hoje, né? Tudo preparado, tudo bacana. E aí dentro de campo acontece essa palhaçada aí, né? Além de perder, ainda apanhou ainda. Né? Foi o que o Beto falou. Pra quem viu a minha reação aqui no pré-jogo,
durante a escalação do Atlético, eu não preciso nem falar muito agora não, porque eu deixei claro no pré-jogo que eu estava muito preocupado com a forma como o Barba tinha escalado esse time do Atlético. Só que para piorar, além dele ter escalado o Atlético mal, ele perdeu um dos poucos jogadores, e aí uma infelicidade que foi a saída do Cissé, um dos poucos jogadores que eu ainda tinha expectativa de fazer alguma coisa, que poderia ali fazer algo de diferente, porque é um cara que tá honrando a camisa do Atlético, tá mostrando que o torcedor atleticano cobra, que é raça, entrega, DNA atleticano. Aí ele perde o Cissé e me coloca o Igor Gomes. Aí você olha pra dentro do campo e vê Natanael, Bernard, Igor Gomes, e com todo respeito ao Hulk, que eu tenho respeito demais pelo Hulk. Mas, gente, já falei isso aqui de novo, falei 2, 3, 4, 5 vezes, vou falar de novo pro torcedor. O Hulk já não é mais o Hulk de 2021. Se a gente não entender que o Hulk não é mais aquele cara que carrega o time como ele foi em outros momentos, a gente vai colocar em xeque, inclusive o próprio Hulk no Atlético. Porque nós vamos depositar nele uma esperança, uma expectativa de algo que ele não pode entregar mais. Ele não é mais aquele cara que carregava o time nas costas. E se você não tem um coletivo que funciona para o Hulk jogar, e até acredito que dentro de um time onde as coisas muito bem encaixadas, a bola chegue para o Hulk o tempo todo em condição dele finalizar, a bola chegue redondinha para o Hulk, a gente não precise exigir tanto do Hulk fisicamente. O Hulk pode render e pode entregar muito, mas o Hulk não é mais aquele Hulk de 2021, e não é por falta de entrega, não é por falta de profissionalismo, não é por falta de qualidade. O Hulk está com quase 40 anos de idade. E a idade chega para o Hulk como chega para qualquer outra pessoa. Mas eu não posso falar isso aqui, porque quem fala a verdade tá jogando contra. Quando eu vim aqui no pré-jogo e falei que a escalação do Atlético estava uma M, eu tô jogando contra. Eu tô pesando o Atlético. Tem gente que prefere viver de ilusão do que ver a realidade. Agora, a única coisa que eu espero nesse jogo de hoje, é que esse jogo sirva pra gente ter uma revolução dentro do Atlético. Porque alguns jogadores não têm a mínima condição de vestir a camisa do Clube Atlético Mineiro. Não tem DNA de Atlético, não tem futebol para jogar no Atlético. Né, senhor Igor Gomes? Eu quero entender qual que é, o que esses caras fazem. Eles devem ser magnéticos, não é possível. Porque o Bernard entra treinador, sai treinador, continua jogando, continua tendo oportunidade. E, de novo, todo meu respeito ao Bernard, atleticano, gosta do Atlético, mas não tem mais futebol para jogar no Atlético. O Igor Gomes parece um cara do bem, parece uma pessoa correta, mas não tem futebol para jogar no Atlético. O Hulk, de novo, já não vive os seus melhores momentos, tem que ser utilizado de forma inteligente. Não dá pra gente ficar depositando no Hulk, como eu falei aqui anteriormente, uma expectativa de algo que ele não vai conseguir entregar. Amarga do Atlético ontem, mais do mesmo, vimos mais do mesmo, sem incomodar, porque eu sou amargo. Montar tudo para levar para o jogo ontem, agora que o negócio voltou. A decepção que o Atlético deu ao seu torcedor ontem, a decepção, a vergonha que foi o que a gente viu ontem no Mineirão. Aliás, hoje eu estou amargo, já vou falar que hoje eu estou amargo, mas bem amargo. Porque o que a gente viu ontem foi mais do mesmo. E a culpa está em várias pessoas. A culpa está no planejamento do Atlético que montou esse elenco. E a culpa está nesse elenco. O Barba não tem culpa. Chegou tem uma semana. Mas acho também que não fez uma boa escalação, não. Mas ele não tem culpa. Não tem culpa. Tem culpa de ter acreditado nesses jogadores que ele colocou em campo ontem. E que, de novo, fizeram mais do mesmo. Eu fico pensando assim, de repente foi bom a gente ter perdido o Sul-Americano, porque senão esses caras não estão com o nome escrito na história do Atlético. Eles não merecem. Cara, tem jogador que, sinceramente, não dá mais. Eu fico vendo no campo, eu falo assim, cara, como é que eu tenho expectativa de que o time vai crescer, tem um bom elenco, se os caras não entregam? Os caras foram jogar uma final de campeonato mineiro, com o Mineirão cheio, com a torcida dividida, e não fizeram o treinador novo que está aí.
há uma semana, há 12 dias, ele assistiu 2 jogos do Atlético e comandou 2 jogos. Em 4 jogos, ele ontem foi para a coletiva e falou: a gente pode perder uma final, mas não fazendo o que a gente fez hoje. Quer dizer, não fazendo. Aí perguntaram para ele, mas o que deveria ser feito, então, ali? Pelo menos correr. O time precisa pelo menos correr. Não fui eu que falei, não, tá? Foi o Barba que falou ontem na coletiva. Aqueles que não gostam que eu chamo de Barba, eu vou falar o Eduardo. Mas aí se eu falar Eduardo, o pessoal quer sem saber. Eduardo Domingos, eu vou falar então Eduardo Domingos. O Eduardo Domingos foi na coletiva ontem e falou, perguntaram para ele falou, nós temos que saber, nós podemos perder, mas a gente tem que perder disputando, jogando, não desse jeito. Não desse jeito. O time pelo menos tem que correr. Tem que se entregar. Agora, é nítido também, e ontem ficou bem nítido isso, acho que ele ainda não conhece o elenco do Atlético, porque quando ele foi questionado, né, por que ele escolheu o Bernard e não o Scarpa, aí ele disse que é porque o Bernard dava mais profundidade ao time do Atlético. Bom, alguém passou para ele o DVD de 2013. Alguém passou o DVD de 2013 para ele. E aí ele viu aquele Bernard. Só pode ter sido isso. O Bernard não dá mais profundidade do que o Scarpa. Desculpa. Você quer um cara que dá profundidade, que pode jogar aberto, então? Você tinha o Coelho no banco. Até o Coelho dá mais profundidade. O Coelho é um cara que muitas vezes ele vai para 1 contra 1. Cara, mas isso eu dou um desconto, sabe por quê? Porque ele tá chegando aqui, mas isso provou que ele não conhece. É um jogo ridículo, né, Léo? No primeiro tempo, nenhuma das duas equipes quis jogar. Na minha opinião, um dos piores jogos do Campeonato Mineiro. No segundo tempo, infelizmente, as mexidas do Atlético modificaram o sistema do Atlético de jogar. E no final, desnecessária essa briga, a gente pediu pediu paz, né, para os torcedores. Aí o que acontece? Os jogadores brigam em campo, acabam inflamando torcedores. Como eu já avisei, aqui perto de casa tem um galpão, né? Que até de um amigo meu cruzeirense, muita gente boa por sinal, mas a gente não sabe quem tá lá dentro. O pessoal, ao chegar ali, começou, né? Já com a zoeira mais agressiva pra cima de mim, sabendo que eu trabalho, mexo com o Atlético. Então, assim, começou dentro de campo e pode esperar que vai ter mais histórias de brigas aí pela rua fora, tá? Eu só peço a Deus, né, que ilumine a cabeça dessas pessoas, porque pra quê? Por quê? E por que uma pessoa que, vamos pôr assim, a gente que faz conteúdo do Atlético, por quê? Nunca desrespeitei torcedor de Cruzeiro, a zoeira é válida, a gente sempre brinca aqui zoando, tá? Mas assim, quando chega a esse ponto, vem de dentro de campo que os próprios jogadores inflamaram a torcida. Agora, a gente pede a paz durante, né, para ter mais jogos com torcida meio a meio, tá? Mas foi um jogo que, não sei o quê. Beleza, foi assim, Campeonato Mineiro, gente, não serve de parâmetro para nada nacionalmente. Na minha opinião, tinha que fazer um quadrangular com os times do interior e um quadrangular com os times da capital. Mas não tem 4 times da capital. Tem, pode. O Vila Nova, por exemplo, né, que é mais perto. O Betim. Faz o quadrangular com esses times. E depois, o que passar da capital, com o que passar do interior. Mas aí tem que levar. Aí, tá vendo? Aí tem que levar pro interior, pro pessoal ver o Atlético jogando. Gente, o Campeonato Mineiro, no dia que ele começar a pagar os times, primeiramente, né, adequadamente, né, da premiação, arrumar essa arbitragem ridícula, tá, dentro de Minas Gerais, primeiro, para depois a gente cobrar nacionalmente, porque aqui tá ruim. Do lado de lá também tá, gente. O resto do Brasil também tá ruim. Então é isso. Não serve de parâmetro. É um campeonato, igual disse o Daniel, na minha opinião, tinha que ser um campeonato para revelar talentos. Ponto final. Enquanto a Federação Mineira não organizar direito esse campeonato. Mas é porque vocês perderam? Não, a gente ganhou 6 seguidos, gente. E a gente vem falando isso há tempos, há anos. Desde que a gente começou a equipe que é Galo, a gente vem falando. Não serve de parâmetro. É um campeonato para colocar peças que, né, possam encaixar nos times principais. Então não vem com essa que a gente fala só porque perdeu o título, não. Mas também estava na hora, também, 6 seguidos, vocês também tinham que ganhar um, né?
Mas é isso aí, galera. Você falou da dívida, eu lembrei. Vocês notaram que o time do Atlético, ele é exatamente a cara dos donos do clube? Um time lento para resolver as coisas, sem vontade, sem determinação, que deixa as coisas para tentar na última hora, e na hora que chega ali no último minuto para tentar fazer alguma coisa, faz a coisa completamente errada. Hoje, no caso, foi uma briga iniciada, repito, não vou isentar, pelo Everson ali, uma atitude idiota que não deveria ter acontecido, porque ao invés de focar na bola e tentar pelo menos um último suspiro, não, ele preferiu passar por cima do jogador do Cruzeiro, e voltar, e passar por cima, e bater, e tropeçar, e que não sei o que, ao invés de dar sequência. Então não vou isentar não, quem começou essa baixaria toda aí foi o Everson. Os cruzeirenses tiveram uma covardia gigante, indo para cima do Lianco em quarteto, indo para cima do Hulk em trio, tiveram, isso aí é fato. Agora, quem iniciou essa bobagem toda, essa bagunça toda, foi o senhor Everson, sim, tem que ser cobrado, porque isso não poderia ter acontecido. Ah, mas o cara provocou. E você esperava o quê? Uma final de campeonato mineiro, onde fosse todo mundo, por gentileza, perdão por ter encostado no senhor? Me ajuda, tá faltando brilho, tá faltando vocês colocar, entenderem que essa camisa aí, quando você veste, é uma camisa de briga. O mascote do Atlético é um galo, por conta de um galo de briga, lá na década de 60, 70, 40, sei lá. Não é por conta de um galo amoroso que as pessoas achavam bonito que ele era preto e branco, não, era galo de briga. Isso é que é a essência do Clube Atlético Mineiro, do torcedor do Clube Atlético Mineiro, mas parece que os jogadores que chegam não entendem o que é isso. Quem contrata também não entende que tem que trazer jogador que entende isso. E quando eu falo galo de briga, é galo de briga dentro do ringue, que seria dentro de campo. Né? Naquela época ali tinha as brigas de ringue ali dentro de campo, dentro dos galos, foi até proibido, mas enfim. E os caras não entenderam que a briga tem que ser dentro de campo, campo e bola. Não é briguinha de rua, não, porque isso aí não é MMA. MMA o torcedor não ganha nada, não. Aconteciam as coisas que aconteceram, o vagabundo do centroavante do time deles lá deu uma cotovelada no Juan. E nem VAR chamou, parecia que era o futebol da década de 80, onde você quebrava a perna, enfiava o dedo no toba, dava soco, chute, fazia o que fazia, joelhada no saco e não acontecia nada. Hoje, com essa merda desse VAR aí, essa bosta desse VAR aí, incompetente, traz os caras lá de São Paulo, coloca os caras na CLT, profissionaliza esse negócio aí pra chegar e fazer esse lixo aí de arbitragem, entendeu? É isso aí que dá, velho, também. Mas não vou falar só disso, não. Bom, confesso que hoje tá difícil pra mim, viu, gente? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Se você puder deixar o seu like aí, tudo certo. Cara, concordo com você. Elenco bunda mole e afinou na decisão. Falou tudo aqui. Estão se acostumando com a mediocridade. Já começou bem demais aqui o comentário do Vitor Café, velho. Bunda mole esse elenco. Tá? Agora não tem como a gente chegar e culpar o treinador, não. O treinador acabou de chegar, tá conhecendo tudo. Elenco bunda mole. E o próprio treinador, obviamente, não com essas palavras, ele falou também sobre isso. Daqui a pouco eu vou passar aqui a entrevista do Barba também. Nem não que eu tô poucas ideias hoje, velho. Poucas ideias, entendeu? Eu gosto é da bancada. E assim, velho, na moral, não vou ser hipócrita não, tá? Falar, nossa, não poderia ter terminado assim. Cara, uns caras tipo uns Caio Jorge, que faz gracinha, que fica fazendo meme, gracinha, foda pra esses caras, mano. Tem que pegar e enfiar a porrada mesmo, tô nem aí, velho. Tô nem aí, entendeu? Achei pouco. Ah, mas você é jornalista, irmão, eu sou torcedor antes de tudo. Beleza? Sou torcedor antes de tudo, sou extremamente passional, extremamente parcial. Aqui é galo sempre, entendeu? No dentro de campo lá, mano, tô nem aí, velho. Fora do campo eu sou contra. Torcedor eu acho que não tem que brigar mesmo, não. Eu repudio as brigas, repudio a covardia. Dentro do campo lá é homem contra homem. Lá não tem pedaço de pau, não tem barra de ferro. Cada um se garante lá, não tô nem aí, velho. E esses caras cuzão tem que tomar mesmo. Entendeu? Quero nem saber, velho. Vocês podem achar o que quiserem aí. Tô ponderando pouco hoje mesmo, porque eu tô poucas ideias com esses caras, velho. Entendeu? Caio Jorge, o Wallace, covarde, né? Chutou o jogador do Galo no chão. Esse bosta desse Cássio, entendeu? Cara, eu tenho coragem de falar o que eu quiser, que o canal é meu, velho. Vocês podem falar o que quiser. Não apoio violência, mas ontem,
Eu confesso pra vocês que eu achei satisfatório o que aconteceu. Elenco frouxo. Elenco bunda mole. Elenco sem raça, sem alma. Como o próprio técnico que acabou de chegar falou, não jogaram como uma final. Novamente, esse elenco não jogou como uma final. Elenco bunda mole do Atlético. O Cruzeiro fez um grande jogo, muita dó do CC, cara. 16 minutos, ele sai e entra o pior jogador em campo. Um jogador que errou absolutamente tudo que tentou. E assim, talvez vão ter pessoas aqui que vão lembrar mais que eu, mas eu não me lembro de em uma final de Campeonato Mineiro um jogador sair, aliás, entrar com 16 e sair com 76. De tão mal que foi o Igor Gomes, velho. Igor Gomes, assim, parecia que ele tava em outro mundo ontem. Outro mundo. Não que seja um grande jogador, porque também não é. É um jogador mediano, nota 5, 6. Às vezes vaza um 7 ali, mas é 6, no máximo. Entrou, foi mal demais da conta. Péssimo. Atrapalhou o time. Errou, assim, sistematicamente o tempo todo. Torcida, quando o Igor Gomes saiu, todo mundo comemorou. Certo?